Saudação de paz, vencedores em Cristo Jesus. É um prazer estarmos juntos neste dia para falar um pouquinho de um tema escatológico, estudo muito discutido por muitos homens de Deus, né? É um estudo profundo, importante, que vamos fazer um estudo básico, né, teológico e exegético sobre os três principais posicionamentos escatológicos sobre a tribulação. Nós temos aqui três linhas de pensamento. Primeira linha de pensamento é o pré-tribulacionista. Depois, nós temos aqui mesotribulacionista ou mid-tribulacionista. A terceira linha, pós-tribulacionista. Preste bem atenção. Cada posição será explicada com base bíblica, também com exegese e principais argumentos teológicos. O contexto, melhor dizendo, geral, o que é a tribulação? Se você sabe o que é tribulação, o que é a tribulação, escreva abaixo e deixe também o seu comentário. A tribulação é um período futuro, segundo a maioria das leituras escatológicas, de grande sofrimento e julgamento divino sobre a terra. Descrito em passagens como Mateus 24, 21, está escrito: porque haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Também escrito em Apocalipse, capítulo 6, e o verso 19, descreve uma sequência de juízos, selos, trombetas e taças. A questão é, quando a igreja será arrebatada? Deixe também um comentário abaixo. E quando a igreja será arrebatada? Temos uns textos bíblicos falando sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, em relação a esses períodos. Vamos lá. Vamos começar com a primeira linha de pensamento, de raciocínio, os pré-tribulacionistas. O que é? O que significa? Vamos lá para a definição. O arrebatamento da igreja acontecerá antes da tribulação. Os que crê são pré-tribulacionistas. Antes da tribulação, eles creem que vão ser arrebatados. Os crentes são levados ao céu e depois começa o período do juízo na terra. Textos bíblicos que nós vamos falar concernente a essa linha de pensamento. 1 Tessalonicenses 1:10 é para esperar dos céus o seu Filho, Jesus, que nos livra da ira futura. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Também temos um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e o verso 17, que fala sobre o arrebatamento. Então, está aí a primeira linha de raciocínio dos pré-tribulacionistas. Acreditam que vão ser levados aos céus antes da tribulação. Vamos lá para uma exegese e argumentos, né, dessa linha de pensamento. Livrar da ira, no grego é ekites orges, interpretado como ser retirado antes que a ira de Deus caia. Tribulação, tempo da ira divina. Segundo argumento, distinção entre Israel e a igreja. A tribulação é vista como cumprimento das profecias de Daniel, capítulo 9, verso 24 até o 27, que dá
70 semanas sobre Israel, não a igreja, tá? Deixar bem claro. Terceiro argumento, caráter inesperado do arrebatamento. Passagens como Mateus 24, 36, 1 Coríntios 15, 51 a 52 indicam que o evento virá como ladrão, o que seria incompatível com um tempo tribulacional claramente previsto. Amém? Essa é a primeira linha de raciocínio que é chamado de pré-tribulacionista. Vamos lá, nesse momento, para a conclusão do pré-tribulacionista. A igreja não passa pela tribulação. Cristo vem duas vezes para os santos, arrebatamento, que significa arrebatamento também, com os santos, segunda vinda após a tribulação. Então, essa é a conclusão dos pré-tribulacionistas. Vamos lá para a segunda linha de raciocínio, que é os mesotribulacionistas, ou mindi-tribulacionista. Definição dessa linha de pensamento. O arrebatamento acontece no meio da tribulação, após 3 anos e meio, porque, na verdade, a grande tribulação são 7 anos. O anticristo vai fazer um contrato de paz, mas com 3 anos e meio ele quebra esse contrato, esse pacto, e aí ele se revela como anti-Deus, anticristo, anti-evangelho, o evangelho de Cristo. Então, vai começar a tribulação depois de 3 anos e meio que quebrar a aliança de paz. Vamos lá, para os textos bíblicos. Daniel 9, 27 fala da aliança quebrada no meio da semana, que é 3 anos e meio, como eu falei. Apocalipse capítulo 11, verso 15, fala também a 7ª trombeta associada ao reino de Cristo. 1 Coríntios 15, 52 fala a última trombeta e os mortos ressuscitarão. Então, aqui está textos, né, que dá argumento para os mesotribulacionistas. Então, voltando aqui, vamos lá para argumento dos mesotribulacionistas. A última trombeta, ou seja, a 7ª trombeta, Apocalipse capítulo 11, verso 15, indicaria o momento do arrebatamento. Proteção divina parcial. A igreja passaria pela primeira metade, tribulação humana, mas seria poupada da segunda metade, que é a ira divina total. Terceiro argumento, equilíbrio teológico. Reconhece o sofrimento para a igreja, mas evita confundi-la com o alvo da ira de Deus. Conclusão, a igreja testemunha parte da tribulação, mas é retirada antes da ira extrema de Deus. E as taças e as trombetas, etc. Então, essa é, né, a segunda linha de raciocínio dos mesotribulacionistas. Eles acreditam que a igreja vai passar pelo início. A igreja vai ficar durante um período de 3 anos e meio na tribulação, mas não vai passar pela ira, pelo juízo de Deus, tá bom? Se você crê nessa linha de pensamento, também escreva abaixo aqui, dê seu esclarecimento acerca dessa linha de pensamento. Vamos lá para a terceira linha de pensamento, que é os pós-tribulacionistas. O que significa? O arrebatamento é a segunda vinda, e a segunda vinda são um único evento que ocorre após a tribulação. Mateus 24, verso 29 e 31, logo depois da tribulação daqueles dias, ele enviará os seus anjos e reunirão os seus escolhidos. Irmãos, isso aqui em uma sala de debate pega fogo, viu?
Vamos lá para os textos, segundo texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, verso até o 4, Paulo diz que o dia do Senhor não virá sem que antes venha a apostasia, o homem do pecado seja revelado. Em João 16:33, no mundo tereis aflições. Então, essa é a linha de pensamento dos pós-tribulacionistas, tá bom? Que eles vão passar por todo o período da tribulação. Vamos lá para argumentos e uma exegese bíblica. Logo depois da tribulação, Mateus 24, capítulo 24, verso 29. É claro, os escolhidos são reunidos após, né? Vamos lá para o segundo argumento. A igreja como testemunha do sofrimento. O Novo Testamento frequentemente apresenta os crentes enfrentando perseguição. 2 Timóteo 3:12. Terceira linha de argumento. O arrebatamento visível e glorioso. Não há dois retornos de Cristo, mas um só evento glorioso. Conclusão. A igreja permanece na terra durante toda a tribulação. É purificada e testemunha fiel e é arrebatada quando Cristo voltar em glória. Amém? Então, são essas três linhas de pensamento que existe sobre o arrebatamento. Uns acreditam, como logo eu falei, né? São três linhas. Aqui estão as três linhas. Os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionismo ou mini-tribulacionismo. E a terceira linha é pós-tribulacionismo. Então, que o Eterno possa te guardar, meu querido, minha querida, e deixe seu depoimento, deixe sua exegese, sua visão dessas três linhas de pensamento. Que Deus abençoe. Querido Deus, abençoa teu filho e que o Senhor possa nos preparar, meu Deus, para a tua vinda de uma forma especial em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Que o Eterno te prepare, esteja preparado, porque o Senhor vem a hora que ninguém saiba. Deus abençoe.